Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Olha só que legal! Eu, essa semana, fiquei muito empolgado. A energia das pessoas essa semana aqui, se preparando para esse evento, foi muito legal. Várias pessoas assim que eu conheço, pessoas que eu nunca vi, seguidores meus no Instagram, mandaram mensagem para mim no privado, falando que estavam super empolgadas. Que legal, gente! Ó, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O que eu vou colocar aqui para você é um conteúdo muito rico e é uma das coisas mais preciosas. A gente vai falar aqui sobre estratégias para você lidar melhor com as suas emoções, para que você consiga, então, identificar melhor as suas emoções e conseguir também gerenciar os seus relacionamentos de uma forma melhor. Agora, seguindo aqui, eu quero dizer para vocês que eu, como psicólogo, tenho a oportunidade de atender pessoas de vários lugares desse mundo. Eu vejo também pessoas, na minha experiência clínica, que vivem com uma insatisfação muito profunda. Sabe assim, é quando você vê que a vida perdeu a graça? Sabe quando parece que nada do que você faz é interessante? Sabe quando as pessoas te chamam para fazer alguma coisa e você parece que não vê empolgação? E os dias eles vão passando e o sol nasce e o sol se põe, o sol nasce e o sol se põe. Você vai trabalhando de segunda a sexta-feira, você fica mais ou menos feliz porque você cessou o trabalho na sexta-feira ou no sábado, e aí você tem final de semana para descansar, mas quando chega no domingo de manhã, você já fica pensando que o final de semana vai acabar rápido, sua semana vai começar de novo, e aí você fica sem essa esperança, sem essa perspectiva positiva da vida. Uma palavra muito utilizada nas últimas décadas, quando eu digo nas últimas décadas, eu estou falando nos últimos 30 anos, né? A gente ouve muito falar sobre resiliência, capacidade de adaptação. E aí a gente tem uma frase de Darwin, que eu não coloquei na tela, mas que eu acho muito legal vocês anotarem, vocês se relembrarem, que é uma frase muito conhecida, que diz o seguinte, que o vencedor não é nem o mais forte, nem o mais inteligente, mas é aquele que melhor se adapta às mudanças. E eu quero já começar aqui, ó, fazendo uma pergunta importante para você. Como está a sua capacidade de se adaptar às mudanças? O que é muito importante é você entender que com as ferramentas que eu vou apresentar para você, você vai obter, vai ter mais facilidade de encontrar uma gestão melhor das suas emoções, fazendo com que você tenha uma calma maior, uma serenidade maior. Eu já atendi várias pessoas que chegam para mim e falam o seguinte, olha, minha família aqui tá pegando no meu pé e mandou eu fazer terapia, porque eu sou uma pessoa irritada, porque eu sou uma pessoa brava, entende? E aí tem gente que também carece, né, daquele espírito otimista. E a gente está aqui hoje para tornar você uma pessoa mais otimista. Quem me segue nas redes sociais, vocês sabem que eu sou um cara otimista. Quem me segue no Instagram sabe que eu estou sempre lá motivando, estou sempre lá falando frases para vocês para inspirar. Isso não é só um conteúdo publicitário, isso é o que representa a minha vida. Só que vocês acham que eu era assim? Eu não era desse jeito. Agora, olha só, não só mais alegria e otimismo, mas viver com o coração grato. Gente, a satisfação de viver, amor pela vida, vontade de viver. Isso é importantíssimo e minha intenção aqui é que você alcance esse objetivo de viver feliz. Agora, olha só, quero mostrar para vocês um pouco desses depoimentos. Olha esse outro depoimento. Cheguei para tratar uma questão ligada ao profissional, mas desde a primeira consulta ele foi capaz de diagnosticar que o meu problema tinha origem em dependência afetiva. E eu vou mostrar para vocês como todos nós temos um certo grau de dependência afetiva e existem vários problemas na nossa vida que a gente aumenta, a gente potencializa, tem vários problemas na nossa vida que a gente deixa gigantesco. E quando a gente vai ver, a gente não se dá conta que a origem disso tem a ver com dependência afetiva. Mais para baixo ele escreve assim, eu tenho muita gratidão e respeito por esse profissional incrível, assertivo e profundo, conhecedor da mente humana. Fico realmente muito feliz. Agora, eu quero que vocês vejam aqui um depoimento muito, muito especial. Né? Tá? E dá uma olhadinha nesse depoimento. Pode soltar. Era totalmente, como eu disse, por causa de algumas crenças, né? Eu casei muito cedo, então eu já venho, né, desde adolescente, então eu era muito travada em muitas coisas, eu era dependente do meu esposo mesmo, em todos os sentidos mesmo, até essa questão que eu estou te falando, de dirigir, de sair, depois quando eu comecei o curso, eu comecei a confrontar essas situações, não, peraí, até a questão, como a gente está falando de dirigir, quando ela vai falar, não, vai para aqui, ó, peraí, sou eu que estou dirigindo, eu que conduzo esse negócio, então a gente começa a ter a confiança, lógico, com todo respeito, né? Porque a gente tem que respeitar o outro. Inclusive, ele também falou que vai fazer o curso agora. O conteúdo, ele é muito claro, né? Eu gosto por isso, porque não tem... ele é muito objetivo.
né? Então, eu consigo entender sobre percepção, sobre crenças, né? Como que é os comportamentos cognitivos, como ele conduz. Eu acho interessante isso, que a gente se sente à vontade para falar, né, não só como um estudante, mas a gente consegue abordar mesmo o que a gente está dentro do coração, né? Que a gente consegue ficar à vontade, entender a teoria e também tirar algumas dúvidas e anseios também. O Evandro conduz isso muito bem, né? Eu que sou grata assim, pelo tudo que o Evandro me apresentou. Na realidade, eu conheci o Evandro, nem foi para buscar sobre mim, era para ajudar outras situações, e eu falo, né, com ele, que se foi um anjo enviado do céu, porque foi dos momentos mais terríveis da minha vida, que, né, ele sabe, nos momentos mais difíceis aqui, que foi aonde, devagarinho, ele foi. Por isso que eu te falei, o curso, eu falei, nossa, eu falei, não sei se eu tenho que separar, né, mas é o curso que eu preciso fazer, porque eu preciso me libertar. Realmente caiu a ficha aqui, eu falei, meu Deus, eu tenho que me libertar de algumas coisas. Mas foi um processo, né, que ele veio, assim, plantando, vamos dizer assim, foi ali, colocava uma sementinha, plantando, e eu fui descobrindo, e aí que eu fui buscando estudar mais sobre inteligência emocional, e eu falei, nossa, quando ele falou assim, vou fazer um curso, eu sou a primeira, já sou a primeira, vai escrever um livro? Eu falei, manda o meu livro. Isso é libertador. Porque eu tenho possibilidade de mudar a minha história, mudar a crença, né? Me disseram que eu não conseguiria, então, não, eu consigo fazer isso. A gente pensa, não, mas a gente sempre pensa que não tem possibilidade de mudança. E eu consegui enxergar que em tudo há possibilidade de mudança, né? Porque a gente vê muitos relacionamentos também, a gente sabe que é necessário um rompimento. É uma questão de se ajustar a algumas coisas. Você convive com uma pessoa e não conhece nem você e nem a pessoa que está com você. Sim, indicaria, como eu disse, eu já indiquei, né? Justamente por isso. Porque dessa suavidade, eu não sei se eu diria isso, dessa mensagem tão sutil de se libertar. Digo, né, para as pessoas, eu sempre falo que estou fazendo curso, o quanto eu tenho crescido, o quanto que eu tenho desenvolvido, né, como eu te disse, as pessoas percebem, perguntam, né, o que eu estou fazendo, e eu indico com o maior prazer, porque eu vejo o resultado. Eu já fiz outros cursos, né, já busquei outros cursos, mas eram só cursos. Eu estou mergulhada num curso onde eu realmente olho para dentro de mim, busco as ferramentas e consigo fazer uma transformação. É onde a gente tem a resposta do curso. Não é só simplesmente mais um curso, como a gente vê em tantos, né? Já fiz há muitos anos atrás também outros cursos, não como, né? Como esse, como eu te disse, de dependência afetiva, foi assim, desafiador para mim no começo, dependência afetiva, eu tive certo preconceito, porque dependência, eu tenho dependência. Aí quando eu fui mergulhando, fazendo as análises, falei, peraí, eu precisei muito desse curso mesmo, né? E comecei tudo, como eu disse com o Evandro, eu sempre busco estudar e ter a teoria e prática. Teoria e prática. Vou estudar amanhã o que ele abordou. Aí eu já começo a observar e no outro dia eu tento colocar algo em prática. E realmente o que eu estou aprendendo. Não é só mais um curso, só mais um livro que eu vou ler. Né? Eu tenho que praticar para ter o resultado. E é isso que eu tenho percebido e eu falo com as pessoas, né? Que realmente, se buscar, se for comprometido consigo mesmo, consegue sim se libertar do que for a necessidade, porque cada um tem uma necessidade, né? Fiquei um pouco mais ousada, né? Estou livre. Foi o empurrãozinho que eu precisava. Legal, pessoal, olha só, né? Então é muito interessante ver como esse método funciona. Mas por que eu quis trazer para vocês um pouco dessa história? Porque ao longo dessa minha trajetória, durante a minha adolescência, depois de ter passado pela situação do câncer, o que eu penso, o que eu sentia? Eu sentia uma falta assim de propósito na vida, porque na verdade todo mundo morre. E se a gente morre, o que a gente vai fazer nesse intervalo? Qual que é o propósito da vida? E uma grande parte das pessoas hoje vivem angustiadas por causa dessa falta de propósito. A gente vai falar mais sobre isso. E olha só, desejo de perpetuar a minha existência foi o que me moveu ao longo dos anos e que até hoje me move. E eu encontrei na psicologia uma maneira de eu perpetuar a minha existência, porque durante toda a minha adolescência eu entendi que eu precisava fazer algo que não fosse morrer junto com a minha morte. E hoje eu vejo nos frutos do meu trabalho essa perpetuação da minha existência, porque hoje com esse método, quando eu transformo uma pessoa, eu sei que eu estou transformando a família dela, eu sei que os filhos são beneficiados. E esses dias eu escutei um filósofo falando, né, que a melhor forma de a gente se perpetuar é a gente ficando nas pessoas
E é por isso que nessa noite aqui, eu quero ficar no teu coração. E eu vou mostrar aqui para você algumas situações da minha experiência clínica, e você vai começar a se identificar com isso que eu vou falar aqui agora para você. É aqui que eu quero te mostrar, é aqui que eu começo a desenrolar para você como que eu cheguei nesse método, e aqui eu já quero te deixar o conteúdo para você fazer as suas análises, e você vai ver que no final dessa aula, você vai pegar as minhas informações, e você vai olhar para a sua vida, e você vai falar o quanto isso é verdadeiro. E até o final dessa aula, você vai dizer se esse método ele é verdadeiro ou não. Só que quando a gente vai para a vida adulta, a gente percebe a mesma coisa. Os adultos, eles ostentam para chamar atenção. Quantas vezes você já não se sentiu inferior por não ter um aparelho tecnológico que o seu amigo tem? E aí você está lá no almoço, no restaurante da empresa, aí você coloca o seu celular na mesa, seu amigo vai lá, coloca um celular muito melhor do que o seu, e aí você começa a se sentir inferior por aquilo, e aí começa o quê? Os seus sentimentos borbulhando dentro de você, você não entende o porquê que você está sentindo aquilo. Às vezes você consegue nomear aquilo, dizendo que aquilo pode ser inveja, mas será que de fato é inveja? Às vezes você não tem a clareza daquilo que você está sentindo, e aí quando você vai pegar carona com alguém, você vê que o carro da outra pessoa é melhor, ou quando você tem um carro melhor, e quando você dá carona para alguém, e aí você percebe que a outra pessoa está desconfortável do seu lado, e você sente que a pessoa está tímida, assim, às vezes não é uma pessoa que é muito amiga sua. Você já parou para pensar que isso tem uma dinâmica de sentimento gigantesca e que isso pode estar ligado à necessidade de pertencimento da outra pessoa? E é por isso, é com essa análise, é observando os estágios do desenvolvimento que eu pude perceber, sabe o quê? Isso daqui, ó. Todos os seres humanos têm uma profunda necessidade de amor e pertencimento. Quando eu fui a fazer palestras nas empresas, eu ainda faço muitas palestras, não na mesma proporção. Teve um mês que eu fiz 36 palestras, para vocês terem uma ideia. Mas eu ia nas empresas, já fiz mais de 300 palestras em mais de 150 empresas diferentes. E eu ia nas empresas e eu conversava com os funcionários, conversava com os diretores, com os donos de empresa, com o presidente. E eu percebia, sabe o quê? As empresas que mais produzem, onde as equipes são mais motivadas e engajadas, são as equipes com melhor relacionamento entre as pessoas. Faz o teste. Você pode ganhar muito, muito. Mas se você não tem bom relacionamento com as pessoas, não é a mesma alegria você ir trabalhar. E por isso você não produz tanto. E aí eu comecei a perceber, nos casos clínicos que eu atendia, eu sempre me perguntava, e até hoje eu faço isso, a pessoa vem com um problema, e às vezes a pessoa vem com um problema de insegurança. Às vezes a pessoa vem para mim com um problema de depressão, às vezes um problema de ansiedade, de crise de pânico, a pessoa não sabe nomear de onde isso vem. Verdade. E aí o meu papel, sabe qual é a primeira pergunta que eu faço? E eu acho que isso foi uma das coisas que trouxeram para mim um resultado muito bom nos atendimentos que eu faço. E eu aprendi isso logo cedo na minha carreira. E acho que foi por isso que eu tive muitos resultados muito bons iniciais que serviram de exemplo para outros atendimentos que eu acabei desenvolvendo ao longo do tempo e até hoje faço. E a questão, sabe qual é? A pergunta é, eu sempre me pergunto, aonde está o prejuízo na experiência do amor? Mas olha só, se o amor é uma coisa tão importante para a gente, significa que a falta do amor nos causa algum tipo de desconforto. E aí é onde eu digo que todos nós temos um certo grau de dependência afetiva. Porque a gente entende dependência afetiva como aquela coisa grave, pessoas que às vezes apanham, não conseguem se desvencilhar de um casamento onde sofrem agressões e abusos. Às vezes a gente pensa em dependência afetiva como uma coisa assim que a gente está ali angustiado, com depressão profunda, chora todos os dias. Mas não. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Eu, às vezes, dou curso sobre oratória. E eu sempre falo para as pessoas, nesses cursos sobre oratória que eu ministro, que muitas vezes você tem medo de falar em público com medo da rejeição, porque você tem medo de pegar no microfone com medo do que as pessoas vão achar de você. Você tem medo, às vezes, de aparecer em público nas redes sociais, talvez por causa de algumas crenças que você tem, você gosta de ser uma pessoa mais introvertida, mais reservada, não tem problema nenhum, tudo bem. Mas tem pessoas que querem estar aqui nas redes sociais, tem pessoas que querem trabalhar, que querem movimentar seus negócios nas redes sociais e não conseguem. Por quê? Por causa do medo da rejeição. Porque às vezes acham que vão se expor e vão sofrer algum tipo de crítica. Você passa por isso? Escreve aí para mim no chat, mostra aí para mim se você
Em alguma coisa que você faz, você tem medo da rejeição. Outra coisa, sabe quando você tenta dirigir e você tem medo de dirigir? Pode ser que sejam vários fatores. Pode ser que você tenha medo de bater, pode ser tudo bem. Mas sabe quando você ouvia o seu pai falando assim, olha lá, tá vendo? Olha lá, tinha que ser, olha lá. E aí começa, né? Aquele monte de estereótipos que às vezes as pessoas falam. Geralmente a gente tinha, né? Antigamente a gente ouvia mais isso. Hoje a nossa geração aqui está muito mais instruída com relação a isso. Mas tinha aquelas segregações, né? Homens criticando mulheres, trânsito, né? Algum tipo de preconceito. E aí, quando você fica com isso na sua mente, você vai pegar no volante e você tem medo de pegar no volante com medo da rejeição. É isso aí. E eu quero que você entenda essa questão do desejo de amor. Eu já mencionei aqui que justamente temos essa necessidade de amor e pertencimento. Talvez se você está num relacionamento, num casamento, onde você teve alguma traição e você está tentando superar essa traição, existe um monte de pensamentos na sua cabeça que faz com que você questione o amor incondicional da outra pessoa por você. Existe um desejo na sua cabeça de talvez reverter tudo o que aconteceu. Existe um desejo na sua cabeça de voltar no tempo. Existe um desejo na sua cabeça de ter um marido diferente, quem sabe uma esposa diferente, ou alguém que não tivesse feito isso. Então você percebe que o desejo ele vai consumindo você? E sabe qual que é o problema nessa questão? O problema é que você não pode mudar as coisas. Algumas coisas, elas são mutáveis. Quando você tem um desejo que pode ser saciado, tudo bem, tá ótimo. Você vai conseguir satisfazer esse desejo e vai entrar num estado de calmaria. Mas quando você não consegue satisfazer esse desejo, o que vai acontecer? Você vai entrar num profundo grau de frustração. E essa frustração vai gerar um sofrimento. Ao longo dos meus atendimentos clínicos, depois desses 10 anos aí de psicologia, né, mais os outros anos de estudo, eu comecei a entender que as pessoas chegavam para mim só, e até hoje chegam para mim com sofrimento. As pessoas chegam para mim com a dor da depressão e da angústia. Mas aí quando eu vou analisar, sempre tem uma coisa antes, que é a frustração. E antes da frustração eu vou encontrar sempre um desejo de alguma coisa, entende? E no caso aqui, eu estou especificando, como nós estamos falando de inteligência emocional nos relacionamentos, eu estou especificando o desejo no aspecto do amor. O desejo de amor e pertencimento, mas essa mesma regra você pode aplicar para qualquer outra coisa na vida. E é por isso que muitas vezes as pessoas falam, mas psicólogo só fala de amor próprio, psicólogo só fala de autoestima. Sabe por que isso é tão importante? Porque a sensação de completude que você tem quando você desfruta dessa experiência de amor consigo mesma é uma experiência que te completa, fazendo com que você não deseje tanto aquilo que está ao seu redor, distante de você. E aí, em vez de você orbitar ao redor das situações da vida, das pessoas, de uma outra pessoa, é o contrário, você passa a ser o centro para você. E, vez ou outra, você percebe que outras pessoas acabam estando ao seu entorno. Mas quando eu falo aqui de amor próprio, eu estou falando de algo muito mais amplo, que é o amor à própria vida, porque é o senso de gratidão que traz para a gente essa alegria. Além disso, eu percebo que as pessoas têm uma falta de propósito muito grande. E aí, a gente vê que quando a pessoa não tem um propósito de vida, as pessoas acabam... Tem uma frase muito legal de Viktor Frankl, que ele dizia no livro dele o seguinte: quando a vida perde o sentido, as pessoas se entregam ao prazer imediato. E isso é uma frase muito interessante, porque quando você olha para frente, não vê perspectiva, você se entrega ao prazer imediato, que pode ser das drogas, dos vícios, você pode comer demais, ter uma compulsão alimentar gigantesca. Agora, veja só, com relação a essa questão do propósito, eu estava dizendo que quando a vida perde o sentido, você se entrega ao prazer imediato. Mas você já parou para pensar que o amor pode ser um prazer imediato também? Mas não um amor equilibrado. Eu estou falando desse amor obstinado, esse amor desesperado. Você já parou para pensar que quando a sua vida perde o sentido e você não tem com que ocupar a mente com relação a atividades futuras, de planos, projetos, eu não estou falando de ansiedade quando eu falo do futuro, eu estou falando de projetos, né, de ambições de vida. Você já parou para pensar que você pode estar perdendo muito tempo com o seu mundo afetivo? E é justamente isso que está fazendo você entrar nesses conflitos de relacionamento? Então, isso é muito importante, você ter propósito. E agora que a gente entra aqui em como a gente vai reformular, reprogramar a mente. Porque na imagem você está vendo um coração, que representa os sentimentos, e você está vendo também um cérebro, que é a razão.
E aí agora você tem em 1994 um cara chamado Howard Gardner, que ele vai questionar o conceito de inteligência. E Gardner, ele traz para a gente 8 inteligências diferentes, diferente daquele conceito anterior que a gente tinha. E Gardner, ele fala sobre inteligência sinestésica corporal, ele fala sobre inteligência musical, ele fala sobre inteligência naturalista, sobre existencialista, sobre tantas outras. E eu coloquei aqui para você essas duas que têm a ver com o nosso tema dessa noite: inteligência intrapessoal e inteligência interpessoal. A inteligência intrapessoal é aquela capacidade que você tem de olhar para dentro de você, identificar suas emoções e conseguir gerenciar melhor isso. E a inteligência interpessoal é aquela coisa de você olhar para outras pessoas, interpretar na fisionomia delas, nas expressões, nas atitudes e nas falas, os sentimentos do outro. E isso requer inteligência, essa sensibilidade para fazer a leitura a respeito do outro. E aqui tem um ponto aqui, ó, fantástico. Isso aqui é muito interessante, que é a automotivação. Antigamente, as pessoas entendiam, e talvez você tenha essa crença, de que a motivação, ela vem por estímulos externos. Então, quando as empresas chegam para mim e falam o seguinte: Evandro, faz uma palestra aqui para melhorar a produtividade, para motivar esse pessoal. Sempre quando eu ouço esse tipo de coisa, eu tenho que ter em mente que aquela equipe, ela só vai produzir mais se eu trabalhar com a capacidade deles de automotivação, porque eu não estarei naquela empresa todos os dias para ficar motivando aquelas pessoas. E você já deve ter tido experiências de receber um salário, ficar motivada por 3 meses e depois o salário não fazer mais sentido para você. Para você ver como a automotivação tem a ver com a inteligência emocional. Agora, aí no casamento, você acha que precisa de automotivação? Com certeza, porque você nem sempre vai ter o seu cônjuge fazendo tudo que você quer. Você precisa de automotivação em todos os relacionamentos da sua vida. Olha só, o que são os pensamentos disfuncionais? É uma leitura que você faz da realidade, mas é uma forma de pensar que contamina a sua compreensão da realidade. E aí você vai ter o quê? Você vai ter a leitura mental, que pode ser exemplificada por essa frase que está aí. Eu sei que ele está pensando em terminar comigo. Será que você sabe? Será que é o que ele realmente pensa? Agora, o outro aqui é o raciocínio emocional. O raciocínio emocional é quando você se sente de determinada maneira e você acha que o mundo ao seu redor está funcionando do mesmo jeito que você se sente. Mas a gente tem também aqui a catastrofização, é aquela sensação, é aquela coisa de você sempre ver o lado negativo, você sempre achar que o que é ruim vai acontecer. Então você percebe que aqui nós temos 3 pensamentos disfuncionais. Só que se eu te contar que existem 18 catalogados, pois é, e é por isso que eu digo para você que o mundo da psicologia é encantador. E quanto mais ferramentas a gente tem, quanto mais a gente aprende a conhecer sobre isso tudo, mais fácil fica lidar com as emoções. Então eu me sinto privilegiado de, ao longo desses anos, ter contato com tudo isso. Porque hoje, é claro, eu também, às vezes, vez ou outra, faço uma visita lá na minha psicóloga, muito querida ela, aliás, mas eu geralmente consigo me desvencilhar das angústias da minha vida com uma velocidade muito maior. Então isso é muito bacana, tá? E aí a gente vai ter aqui, ó, a reformulação de pensamentos gera mudança de sentimentos. E em tudo isso que eu estou te falando, se eu falei aqui sobre os pensamentos disfuncionais, né, as disfunções cognitivas, né, e se eu estou dizendo para você que tem um padrão de funcionamento que está te prejudicando, você mudar esse padrão de pensamento, ele vai mudar o seu sentimento também. E é aqui que a gente tem o desenrolar da inteligência emocional dentro de nós. Agora, olha só, como é que você vai fazer, então, para estruturar e reformular o seu pensamento? Você tem que pensar que a sua mente tem que funcionar em 3 etapas. Você primeiro vai duvidar da sua crença. E crença de qualquer natureza. A seu respeito, a respeito do outro, a respeito do seu relacionamento, da posição do outro, dos valores que você faz a respeito do outro. Então, você vai duvidar da sua crença. O segundo passo é você criticar. Quando você critica, você faz a filtragem, você faz um balanço, você coloca ali uma hierarquia de valores, do que importa, do que não importa, e você vai criticar aquilo. E aí você vai, então, determinar o quê? Determinar um novo pensamento. Isso mesmo, você vai determinar um novo pensamento para você. E aí existem técnicas, né, de processamento neurolinguístico, que você vai falando e a sua mente vai se reprogramando
para que você consiga assimilar, consolidar essa nova informação na sua mente. Então, é muito importante isso, tá? Então, este é um método, né, para você reformular os seus pensamentos, tá bom? Olha só, aí, olha que slide interessante. Tá vendo isso daqui, ó? Você tem um grande iceberg, e no pé do iceberg você tem a água, que está como? Fluida. Sabe qual que é um dos maiores problemas que eu encontro em terapia com os meus pacientes? Vocês sabiam que não é os problemas dos meus pacientes o grande empecilho para mim? O maior empecilho que eu tenho nos meus atendimentos clínicos é a cristalização do pensamento. Sabe o que é isso? Olha só a parte dos icebergs, como estão duras, consolidadas. Olha como essa parte dos icebergs, elas estão assim fortes, como um rochedo. E quando eu me deparo em terapia com pessoas que têm um pensamento dessa forma, cristalizado, às vezes eu demoro muito mais. Eu demoro muito mais para conseguir introduzir uma forma diferente de pensar. Enquanto que outras pessoas, elas são como essa água que está se movimentando aí no pé desses icebergs. São pessoas que têm um pensamento fluido, uma disposição para aceitar novos pensamentos, aceitar novas ideias. E isso é fantástico, isso é muito bom, muito produtivo. Então, veja, você está tão preocupado com a correria do seu dia a dia, você está tão preocupado em dar conta das demandas do dia a dia, que você não está preocupado com aquilo que é importante, que é a sua felicidade. Agora, se você não investe na sua felicidade, se você não investe assim, no seu bem-estar, como que você quer gerir as outras coisas da sua vida? E aí as pessoas elas ficam se lamentando com uma vitimização profunda, dizendo que a vida é desse jeito e que é assim mesmo. Sabe o que você tem que fazer? Você não pode esperar circunstâncias ao seu redor mudar para você ser feliz, mas você tem que ser um agente de transformação. Você não pode esperar simplesmente alguma coisa cair no teu colo assim para te fazer feliz, mas você precisa construir a sua felicidade. E se tem uma coisa que as pessoas elas muitas vezes não entendem, é que felicidade é uma coisa que dá trabalho. Felicidade é uma coisa que custa. Felicidade é uma coisa que a gente tem que pagar o preço para que a gente consiga obter tudo isso. Agora, olha só, aqui eu quero trazer para você a consolidação de tudo isso aqui que eu estou dizendo para vocês, mostrando aqui parte desse método que eu vim desenvolvendo ao longo de todos esses anos. Então, o nosso foco aqui é trabalhar com seus desejos. Como é que você vai fazer isso? Você precisa reformular o seu mindset. Então, é o amor pela própria vida, que, claro, é gerado por essa etapa anterior, né, que eu falei dos pensamentos e das atitudes, que vai gerar o quê? Uma gratidão. Esse senso de gratidão vai trazer um senso de completude, ou seja, eu me sinto completo, eu me sinto feliz. Lembra que eu falei disso daqui, ó, da água? Lembra que eu falei da sede? Que a gente bebe água quando nos falta hidratação no corpo? Pois é, mas e quando você se sente completo? Você consegue beber muita água quando você já está com o corpo bem hidratado? Não. E aí você começa, então, a ajustar os seus desejos de uma maneira menos obstinada. E aí é por isso que você vai sofrer menos. Então, vocês conseguem entender como que é esse método? Como que é esse método de transformação? E eu quero dizer para vocês que ainda teria muita coisa aqui para eu passar para vocês. Mas se você quer se aprofundar nesse conteúdo todo, eu quero mostrar para vocês um curso que eu desenvolvi, que é o curso Liberte-se da Dependência Afetiva. Nesse curso, nesse curso eu juntei, né, todo o conteúdo que eu achei de mais importante nesses 15 anos de psicologia. E nesse curso eu falo sobre todas as formas de inteligência de Howard Gardner. Eu exploro mais o conceito de inteligência emocional do Daniel Goleman. Eu falo sobre outros teóricos e pensadores, falo sobre crenças limitantes, eu falo sobre muita coisa nesse curso. Esse curso, ele é um curso aqui, ó, que tem 30 aulas, e tem mais outras aulas bônus, né? Esse curso, ele é formado por 7 módulos. Agora, vocês imaginam só, eu estou aqui com vocês há mais ou menos 1 hora. Vocês imaginam 30 aulas, a quantidade de conteúdo. Se você gostou dessa aula e viu aqui um monte de coisa interessantíssima, com vários exemplos que eu dei, agora vocês imaginam 30 aulas desse mesmo nível, com essa mesma empolgação aqui, e eu trazendo tantos exemplos. Então, esse curso ele é baseado nessas 30 aulas, né, formado por essas 30 aulas, 7 módulos, né, e aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho desses módulos para vocês entenderem. Olha só, a Flávia está dizendo, né, top demais, legal, Flávia, querida, muito bom tê-la aqui.
E olha só, o primeiro módulo é o módulo de introdução, onde eu explico o curso, explico as ferramentas, eu conto um pouquinho melhor, mais detalhadamente sobre a minha história, vocês vão entender um pouquinho mais sobre a minha experiência clínica, entender mais esse propósito que eu tenho de ajudar pessoas a serem livres da angústia, da dor e do sofrimento. E aí você também, né, a ideia é que você conheça um pouquinho melhor sobre dependência afetiva. Vocês lembram que no depoimento da Cristiane, no começo, ela falou assim, ó, eu nem imaginava que eu tinha dependência afetiva. E foi ouvindo o Evandro falar, e foi assim, ouvindo o curso, que eu comecei a perceber, caramba, eu preciso desse negócio. Porque ela começou a se dar conta que a dependência afetiva poderia estar em diversas relações, sem que ela mesma soubesse, tivesse dado conta disso. Então, nesse primeiro módulo, eu explico um pouquinho melhor sobre isso. Eu falo aqui também, ó, sobre os processos mentais. Este módulo é um módulo muito especial, eu gosto muito. Da mesma forma que eu falei aqui para vocês, sobre mais ou menos aqui uns 3, 4 processos mentais, este módulo é composto por mais de 10 aulas. É como se fosse um mini curso de psicologia, onde vocês vão ter os principais conceitos da psicologia para conseguir interpretar. Esses dias, uma das alunas falando para mim, na mentoria, né, que eu já vou explicar para vocês, ela falou assim o seguinte, ela falou, nossa, que interessante, a gente está construindo um pensamento e é interessante como a gente vai se aprofundando nas coisas e parece que a gente vai construindo, se interpretando primeiro, entendendo os nossos processos mentais para depois entrar na análise dos relacionamentos. E esse faz parte do meu método, tá? E agora, depois que a gente entende sobre os processos mentais, a gente vai ver o quê? Vai ficar de olho no outro. É o título que eu dou para esse módulo, porque a gente começa a fazer uma leitura das atitudes do outro. Vou te fazer algumas perguntas aqui, ó. Será que você não está sendo envolvida pela outra pessoa e por isso que você está sofrendo? Você já parou para pensar que são as atitudes da outra pessoa que te envolvem e te algemam dentro dessa dependência afetiva? E aí, nesse módulo, a gente fala sobre fantasias, a gente fala sobre desintoxicação do outro. É muito interessante, tá? A gente vai ter aqui no próximo módulo, então, um olhar especial para você, aonde a gente vai consolidar a sua autoestima, o seu amor próprio. Eu vou dar técnicas e dicas especiais para que você consiga melhorar a sua autoestima, para que você consiga se consolidar tornar os seus pensamentos mais fortes, sabe? Mais fortalecidos e se tornar o centro da sua vida. Não de maneira egoísta, mas de uma maneira saudável, tá? E aí, mais para frente, a gente vai ter um outro módulo, o quinto módulo, que é o módulo das estratégias de libertação. Você que gosta de atividade prática, você que gosta de atividade palpável, onde você fala, Evandro, beleza, teoria bacana, mas agora eu quero saber o que eu tenho que fazer. Aí, nesse módulo das estratégias de libertação, que em todas as aulas você vai ter aqui como você vai conseguir, assim, Michelle, querida, muito bom vê-la por aqui, viu? E aí você vai ver exatamente isso, como que você vai colocar em prática todo o conteúdo teórico que você viu nos primeiros módulos dos processos mentais, tá? Então é muito legal esse módulo para você que gosta de atividades práticas, porque lembra que eu falei? É necessário uma reformulação dos pensamentos, mas as atividades práticas, as atitudes, elas vão se unir. Existe um tipo de aprendizagem que se dá no campo da experiência apenas, e não somente no campo intelectual, tá? Então, este módulo, tendo em vista, né, tendo essa consciência. E aí a gente vai seguindo, então, mais para o final do curso, onde a gente vai ter o sexto módulo, onde a gente vai falar sobre o luto. Vocês sabiam que na psicologia, sempre quando a gente fala de perda de qualquer natureza, a gente está falando de luto, porque a gente está diminuindo, a gente está perdendo uma ideia, a gente está sepultando um desejo, sepultando uma ideia. E aí esse módulo vai falar sobre o luto, só que olha que interessante, nesse módulo a gente vai ter o quê? Observar a transformação. A gente, nesse módulo, vai ver que ao passo que a gente vai encerrando o ciclo, a gente vai aprendendo a lidar com a morte de algumas coisas que estão dentro da gente, com o velho eu, a gente vai ter, então, uma transformação, se tornando um novo eu, se abrindo para outros ciclos da nossa vida. É muito fantástico isso, gente. É muito legal. Eu sempre digo para os meus pacientes, quando um ciclo na sua vida se encerra, você precisa esperar e pode esperar que outros ciclos virão talvez muito mais felizes e empolgantes. E eu quero que você viva isso também, tá bom? Olha só, Plínio, seus conteúdos são demais, parabéns pelo seu trabalho. Legal, Plínio, que legal, vamos ter por aqui também, não conheço o Plínio pessoalmente,
mas acredito que deva ser um seguidor aqui das minhas redes. Bom tê-la aqui nessa live, tá? Alessandra, amei, legal, viu? Agora, veja só, tá aqui, ó, o 7º módulo desse curso é o módulo de encerramento, onde a gente vai fazer um balanço, né, de tudo que a gente verificou, das suas atividades e tudo. Todo esse processo, gente, demora, sabe quanto tempo? 9 semanas. 9 semanas. Nessas 9 semanas, eu vou liberar para vocês 3 aulas por semana, segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, tá? Só que o que é muito interessante, que é muito legal, e que as pessoas adoram, e tá aí as alunas, né, que podem comprovar isso, a gente, uma vez por semana, toda quinta-feira, às 19 horas, horário de Brasília, a gente tem a nossa mentoria em grupo. É isso aí. Ou seja, se são 9 semanas, a gente tem 9 mentorias, onde eu posso acompanhar você, eu quero ouvir tua história, eu quero te conhecer. Você vai fazer parte de um grupo de pessoas, de uma comunidade. Você vai ouvir a história de outras pessoas e vai ver eu fazendo a mentoria e tratando a história das outras pessoas. E você vai ouvir isso, tirar suas lições para a sua própria vida também. Então, é fantástico, é muito legal, é uma energia muito bacana essas mentorias e um vínculo muito legal com as alunas, a gente forma uma amizade muito legal, né? E é isso, pessoal. Agora, olha só, quero mostrar para vocês que ainda mais, ó, tem 2 aulas extras, que são 2 aulas bônus que eu coloco sobre casamento e empreendedorismo. Eu tô falando aqui para vocês o seguinte, né? Que a gente vai ter aula de casamento, porque se nós estamos falando sobre inteligência emocional nos relacionamentos, e eu sei que uma das coisas que as pessoas mais buscam é inteligência emocional em relacionamentos amorosos. Por quê? Porque a dependência afetiva em relacionamentos amorosos é muito presente. Então é por isso que eu decidi fazer uma aula extra nesse curso, e é como se fosse um curso, como é que fazer? Um curso de casais, entendeu? É um curso para casais que eu condensei aqui para colocar nessa aula. E eu também falei aqui que é importante você ter amor pela própria vida. Mas você já parou para pensar que se você não tiver resultados de vida, você acaba não se alegrando tanto? E aí, é por isso que eu decidi colocar a aula de empreendedorismo, para mostrar para você... Aliás, uma coisa que eu não falei para vocês é que eu sou da área de recursos humanos também, viu? Eu trabalhei vários anos com recrutamento, seleção e treinamento e desenvolvimento, antes de me tornar psicólogo clínico, né? Então, nessa aula de empreendedorismo, eu te ajudo, eu te motivo, eu te mostro caminhos para você conseguir desenvolver a sua vida de maneira autônoma, porque um dos problemas da dependência afetiva é que ela se confunde com a dependência financeira. E tem várias pessoas que não se desvencilham de um relacionamento por causa da dependência financeira. E às vezes acham que é só dependência afetiva. Olha aí, ó. Ashley está dizendo, meu Deus, e eu achava que dependência afetiva era só dependência em relacionamentos. Não, dependência afetiva pode ser dependência entre mães e filhas, para você ter uma ideia. Pode ser entre funcionário e chefes. Tem pessoas que têm dependência afetiva em amizades. Eu já atendi algumas pessoas assim. E a dependência afetiva, ela está pautada nessa necessidade de amor e pertencimento. Tá? Agora, queridos, olha só. Olhem para a tela. Vocês vão ver aqui um print de uma tela do Conselho Regional de Psicologia. Aí vocês têm uma tabela de valores das atribuições do psicólogo. Vocês vão ver aí que tem várias funções do psicólogo. Só que nesse retângulo grandão que eu mostrei para vocês, vocês vão encontrar terapia individual, terapia familiar, terapia de casal, terapia em grupo. Se você for ver na linha pontilhada ali, o que está entre as 2 linhas pontilhadas, você vai ver uma média de preço de R$250. Ou seja, cada consulta de um psicólogo está nessa média de R$250, se não mais. Tem psicólogos que cobram mais, tem psicólogos, né, que ficam nessa faixa. Agora, se a gente for pegar R$250 e multiplicar pela quantidade de horas de aulas do curso e mais as horas de mentoria, sabe qual que é o valor que você vai encontrar? Esse daí, ó, de R$6.000. Então, eu poderia chegar para você e falar o seguinte, olha, se são 24 horas que você está assistindo às aulas mais a mentoria, então o valor desse curso é de R$6.000. Mas aí, eu quero dizer para você, lembra quando eu falei para você que na época do câncer, depois que eu me curei do câncer, eu desenvolvi esse senso de propósito, de missão? E o que eu estou falando aqui não é demagogia, tá? As minhas pacientes, se tem gente aí que eu atendo, que quer se manifestar, fique à vontade, né? Aí a opção de vocês, fiquem livres para isso. Mas todas as pessoas que me conhecem sabem do meu senso de propósito e de missão. E eu estou aqui porque a minha missão é libertar pessoas, não só da dependência afetiva, da dor, do sofrimento, da angústia. E aí, quando eu falo de libertar pessoas, eu estou pensando em atingir o maior número de pessoas possíveis.
Então, eu entendi que, como psicólogo clínico, eu não consegui impactar tanta gente, porque, ao ser psicólogo clínico, eu trabalho com horas de atendimento, e as horas são limitadas na semana. E foi por isso que eu vim para a internet, e por isso que eu desenvolvi esse curso, para atingir o maior número de pessoas. E pensando nisso, eu quero dizer para você que esse curso ele não vai ter um custo para você de R$6.000. Esse curso, o valor dele é de R$597 à vista. E se você quiser parcelar no cartão ainda, olha só, você pode parcelar em 12 vezes de R$ 59,58. Gente, isso daqui, se você for dividir por 30 dias, olha o valor que dá, R$1,98 por dia. Isso paga um café que você toma? Então, se é para você ter saúde mental, se é para você gerir melhor os relacionamentos, diminuir essa dor, você não acha que isso vale a pena? Aí você pode responder, tá? Então, olha só. Aí, para esse curso, você ainda vai ter, além de tudo isso que eu estou te dando, todos esses benefícios. Eu falei que você vai ter várias aulas, ó. Nas primeiras semanas e durante todo o curso, você vai ter aulas de segunda, quarta e sexta. E na quinta-feira você vai ter a mentoria em grupo. Só que é o seguinte, se passado 30 dias e você não gostar, acha que não é relevante para você e não quiser, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Mesmo tendo acessado as aulas, mesmo tendo participado de mais ou menos 4 mentorias, você pode pedir o seu dinheiro de volta, não tem problema. Aí você só vai precisar, no dia 29, não pode passar do dia 29, no dia 29, você vai mandar um e-mail aí para esse endereço, suporte@evandroline.com, e vai pedir o seu dinheiro de volta. É só isso. Mas você vai poder experimentar o curso ali, tá? Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar tanto e vão querer dar continuidade ao processo até o final. Mas isso daqui, eu confio tanto nesse método e sei da validade do curso que eu coloco aqui 30 dias. Não sei se vocês sabem, mas por lei apenas 7 dias que a gente seria obrigatório eu dar esse período de garantia. Mas por eu confiar no método e no produto que eu estou oferecendo nesse curso, é por isso que eu dou 30 dias aqui de garantia para você, tá bom? A Eva está dizendo, ó, como faço para participar do curso? Tá aí, estou explicando, tá bom, Eva? Garante o seu, hein? Agora, olha só, quero mostrar para vocês agora estas 3 questões aqui. Eu falei aqui sobre atitudes, e na nossa vida a gente precisa escolher. Mesmo quando você não escolhe, você já está fazendo uma escolha, tá? A escolha de não escolher. Mas aqui você tem 3 possibilidades. Você pode ignorar todo o conteúdo que eu te passei aqui. Não sei se você achou relevante, acredito que sim, pelos comentários, pelo chat, eu achei bem bacana, né? Mas eu acho que você pode, né, ter essa atitude aí de ignorar. Mas você também pode procurar a solução sozinha. E não vou dizer que você não vai encontrar. Você pode procurar a solução sozinha. Só que o conteúdo que eu estou te mostrando aqui desse curso foi um conteúdo que foi agrupado em 15 anos de experiência estudando a psicologia, fazendo um curso de psicologia de 5 anos, estando 10 anos atendendo pessoas. Então, quanto tempo você tem? Será que a sua felicidade tem pressa? Você quer ser feliz o mais rápido possível? E aí você tem a terceira opção, que é deixar eu te ajudar nesse processo de desenvolvimento. Mostrei para você que esse valor, ele é um valor muito baixo perto dos ganhos que você vai ter, e você vai poder ter uma aceleração no seu processo de desenvolvimento e de felicidade, tá? Então, olha só, vocês viram o depoimento da Cris no começo, e eu vou dizer que eu poderia ter colocado outro depoimento que não deu tempo, que foi da dona Beatriz. E ela também tem se beneficiado, e eu posso dizer para vocês, elas estão mais ou menos na metade do curso, e olha só a felicidade delas, ainda tem mais de 10, acho que quase 15 aulas para elas assistirem ainda. Sério, olha, eu fazendo aqui essa aula, e montando também essa aula, eu fiquei, assim, o dia todo pensando, gente, o que eu posso falar para alcançar o maior número de pessoas? Para mostrar para as pessoas que isso é uma questão de libertação. Olha, se eu fosse contar para vocês quem eu era há 8, há 10 anos atrás, alguém muito diferente de quem eu sou hoje. Hoje eu tenho liberdade, eu tenho alegria para poder ir para a academia, pelo menos umas 2, 3 vezes por semana. Eu faço natação, eu toco violino, eu faço palestras, eu trabalho pra caramba, eu amo minha família, meus filhos, é tanta coisa. Por quê? Porque eu aprendi a amar a vida, amar a vida. E eu quero que você aprenda a amar a vida. A vida tem que ser empolgante, você tem que ser feliz. E é para isso que eu tô aqui, tá bom? Então, o link para você fazer a compra tá aí. Quem está no grupo do WhatsApp vai receber o link também no grupo do WhatsApp, e quem se cadastrou previamente vai receber no e-mail também o link para conseguir fazer a compra desse curso. Tá joia? E, ó, se vocês não receberem um acesso a esse curso em mais ou menos aí umas 3, 4 horas, né, a ideia é que o acesso seja instantâneo assim que você faça o seu cadastro do cartão de crédito.
tá? Mas caso você não receber o acesso, manda um e-mail para suporte@evandrolive.com, porque aí de maneira manual, se der algum problema no sistema lá da plataforma do curso, a gente manda novamente o link de acesso para você. Queridos, uma ótima noite para vocês. Não percam, vocês têm ainda essa oportunidade agora, tá bom? Esse link vai ficar disponível só por um tempinho, hein? Para vocês fazerem a compra desse curso. Então, vamos disponibilizar esse link no WhatsApp para vocês, né, no quem está no grupo, mas vai ficar disponível só por um tempinho. Então, o mais rápido possível, faça a sua inscrição lá e garanta a sua vaga, tá bom? Vai ser uma honra, um prazer. Tchau, tchau para vocês. A gente se vê aí na primeira aula do curso. Já já eu quero te encontrar lá na nossa aula do curso. Gente, grande abraço. Tchau, tchau.